início agora ao nosso segundo encontro do nosso mini curso de inverno sobre regiões polares. Eu queria agradecer muitíssimo a presença aqui dos professores Luiz Rosa e professor Francisco Aquino. Professores, muito obrigada por estarem aqui. Antes de passar a palavra para os professores, eu só queria, então, reforçar que após a fala dos professores a gente vai ter um tempo para diálogo, para debate, para conversa, e aí a gente vai tentar concentrar a parte do bate-papo ali no YouTube, porque pela plataforma do Teams há uma limitação para quem não é da URGS de utilizar o chat. Então a gente pede que vocês façam essas interações ali pelo YouTube. Dependendo do tempo que a gente tiver, enfim, dá também para depois usar aqui pelo Teams abrindo o microfone, mas acho que pelo YouTube a gente vai conseguir organizar melhor, tá bem? Então agora eu vou passar a palavra para o professor Luiz Rosa. Professor Luiz, muito obrigada por estar aqui conosco. O professor Luiz é professor do Departamento de Microbiologia da Universidade Federal de Minas Gerais, do Programa de Pós-Graduação em Microbiologia da UFMG e de Biotecnologia da Universidade Federal de Ouro Preto. Ele é membro da Sociedade Brasileira de Microbiologia e atua no Programa Antártico Brasileiro. Enfim, o currículo do professor é bastante extenso, eu vou passar direto a palavra para ele. Um prazer, professor. Obrigado, Verônica. Agradecer o convite, de participar desse mini curso. Você e a Ana Flávia, pelo convite. Bom rever aqui o Francisco, nosso amigo Chico, Muito tempo que a gente não encontra, quando encontra é virtualmente. Mas espero que isso aí passe, Porque ninguém está aguentando mais evento online. Todo mundo quer encontrar para discutir e avançar aí nos temas científicos, que está relacionado à nossa área. Vou compartilhar minha tela aqui, já para começar a apresentação, só um minuto. Então tá aqui. Por favor, só me dê um ok se está tudo aí certinho. Tá tudo certinho. Ok, sim. Obrigado. Obrigado. Então, gente, novamente, muito obrigado, fico honrado pelo convite de participar desse mini curso de inverno. E a minha linha de atuação, ela está relacionada à biologia antártica. Eu sou biólogo, microbiologista, trabalho na Antártica desde 2006, Então eu estou aí no meio termo, eu não tenho tanto tempo igual ao Chico, Mas eu estou no meio termo aí de conhecimento dos aspectos aí do Programa Antártico, na parte de biologia. Então eu montei essa palestra aqui para mostrar a importância dessa questão da ciência antártica para as relações internacionais que estão relacionadas com a Antártica, com o Programa Antártico Brasileiro e com o Tratado Antártico. Então, o impacto da pesquisa antártica no desenvolvimento do setor produtivo e economia do Brasil. Então, às vezes, as pessoas não entendem muito bem a importância da Antártica para o Brasil e para o mundo, mas para o Brasil, principalmente, porque é o nosso país. Infelizmente, esse conhecimento não é muito difundido para a população brasileira, no geral, e até no meio acadêmico, no ensino médio, ensino fundamental, a gente não tem muitos avanços na importância da Antártica para o Brasil. Então, aqui no fundo já dá para ver aí a estação Comandante Ferraz, a nova estação. Eu estive lá em 2019, junto com o professor Paulo Câmara, para montar todos os laboratórios. Essa ala toda aqui é de laboratórios, a ala Rocha Campos, homenagem ao professor Rocha Campos da USP. Então, a estação tá funcional, está perfeita, mas a gente não consegue atuar por causa da Covid. A Covid não deixou ter a Operação 39 e a Operação Antártica 40 agora ela vai ocorrer, mas com muitas restrições. Então, que quase inviabiliza o trabalho dos projetos. Então, a Antártica está aqui próxima do Brasil, muito próximo de Porto Alegre, mais do que Belo Horizonte. Então, tá bem próximo e a gente conhece muito pouco. Então, são cerca aí de 14 milhões de quilômetros quadrados, 10% da área do planeta. O Brasil cabe dentro da Antártica, os Estados Unidos cabe dentro da Antártica, e é um continente que ele não pertence a ninguém. Existe um tratado antártico que a Antártica é destinada para fins pacíficos e de pesquisa. Só que a Antártica, com todo esse território aí, ele chama atenção, a Antártica chama atenção, Então, a gente tem ali aspectos que chamam atenção, impactos climáticos, O Brasil está próximo, da Antártica, o Chico deve falar alguma coisa disso aí,
biológicos, existe uma biodiversidade críptica, né? Uma biodiversidade escondida dentro da Antártica. As pessoas não têm muita noção disso. Ela não é baixa, ela é relativamente alta devido às condições extremas que a gente tem na Antártica. Então, ela não é baixa. Aspectos, né? Impactos e aspectos biotecnológicos. Então, essa biodiversidade que tem na Antártica, ela tem aplicações. Eu vou mostrar alguns exemplos, né, para vocês. E impactos geopolíticos também, né? Então, a ciência antártica, ela tem um impacto geopolítico para o Brasil, em termos de Antártica, porque, de acordo com o Tratado Antártico, só pode participar, né, avançar na Antártica com operações, com interesses ali dos países, se ele faz pesquisa na Antártica. Se ele não fizer pesquisa na Antártica, ele não pode acessar a Antártica. Teoricamente, é isso que o tratado coloca para a gente. Então, tem uma importância também geopolítica que vai envolver território. Então, é a ciência auxiliando aspectos geopolíticos de interesse do Brasil, né? Então, está aqui, né, a área do PROANTAR. O PROANTAR atua muito aqui na parte da Península Antártica, né, que alguns não consideram tão extremo, né, mas a Península Antártica ela é muito interessante porque é a região do planeta que está sob a influência dos impactos climáticos, né, que é impactada mais. A gente tem aqui também a atuação do Brasil com o Criosfera 1. O Chico deve falar bastante disso, porque ele é responsável por essa parte aqui, né? Nós dois fazemos parte do INCT da Criosfera, coordenado pelo professor Jefferson Simões, e a gente atua aqui também. Então, a gente atua aqui, né? Avançou para a região continental, que é mais extrema, mas o programa ele atua majoritariamente aqui na região peninsular da Antártica. As linhas de pesquisa, né, do plano de ação. Existe um plano de ação, 2013, né, ele foi montado, 2022 está quase acabando. Daqui a pouco a gente vai ter que ter uma discussão de um novo plano de ação do Programa Antártico. Então, dentro desse plano de ação, você tem várias áreas do conhecimento, né, para contribuir com a ciência antártica nacional e mundial. Então, você tem glaciologia, climatologia, estudos atmosféricos, né, a biologia, que tem várias subdivisões, né, no meu caso aqui eu estou dentro da microbiologia, tem a geologia e a oceanografia, né, tem a parte humana também, né, medicina, arqueologia. Então, são vários projetos, várias linhas de ações que estão dentro do Programa Antártico e contribuem, né, para o avanço do PROANTAR. Em termos de estrutura, eu vou passar aqui rapidamente para vocês entenderem um pouco, né? Nós temos 2 navios, né, polares, Almirante Maximiano, desculpe, e o Ari Rongel. Então, aqui o Ari Rongel é um pouco mais antigo. O Almirante Maximiano é mais recente, né, 2008, 2009, mais ou menos, que ele foi adquirido. Então, a gente teve um salto aqui muito bom com o H-41, com o Almirante Maximiano, porque ele tem laboratórios, né? Acampamentos. Então, aqui gera muito conhecimento, porque te dá mobilidade na Antártica, né? Você consegue avançar bastante em várias regiões ali da Península Antártica com esses navios e com os acampamentos. Então, gera muita produção científica. E agora nós temos a nova Estação Antártica Comandante Ferraz, né? Que é a casa do Brasil na Antártica. É muito importante ter essa base, né? Essa estação ali, para avançar nos estudos e dar suporte, né? Para as pesquisas antárticas. Só que ela ainda não começou efetivamente. Vai começar agora de uma forma mais reduzida por causa da Covid, né? Então, a gente está enfrentando muitos problemas e nós estamos enfrentando. A Covid está impactando muito o programa Antártico, porque diminui o número de pesquisadores que podem ir para a Antártica por causa das normas, né, que a gente tem que seguir ali de segurança por causa da Covid. Aqui é só para mostrar essa importância da ciência, né? A ciência antártica como uma ferramenta aí de geopolítica. Aqui são as principais revistas relacionadas com o tema antártico. E eu sempre coloco que não adianta só um país realizar programa antártico, ele ir para a Antártica. E para a Antártica várias pessoas podem ir. Eu acredito que no futuro, essa produção científica, a importância de cada país dentro da ciência antártica, ela vai ser mensurada pelas publicações. Então, é muito importante nós publicarmos os trabalhos, todos os dados que nós encontramos, né, que nós geramos em revistas de circulação internacional, porque essa publicação ela é eterna. Por exemplo, nós temos hoje a Polar Biology, que é uma das principais aí relacionadas com o Ártico e a Antártica, né? A Polar Biology, essa revista, ela pode extinguir, como algumas acabam, né? Ou mudam de nome, mas a publicação nunca vai extinguir. Ela vai existir.
E ela é um documento que mostra que aquele determinado país ele atuou mais ou menos na Antártica. Então, eu acredito que vai ser um dos critérios, né, que vão ser utilizados para essa questão da uma possível futura, que a gente não sabe o que vai acontecer, divisão da Antártica, né, porque é território. Então, pode ser um dos critérios, né, que vão ser levados em consideração. Então, é importante a gente sempre publicar, né, em termos dos dados que a gente obtém lá na Antártica. Aqui foi um gráfico que eu colei, né, eu copiei do professor David Walton, um britânico, que foi numa reunião dos países latino-americanos relacionados à Antártica, a gente chama de RAPAL, que ocorreu... não, mentira, não foi RAPAL, não, foi o Congresso Latino-Americano de Antártica, que ocorreu no Chile em 2017 ou 2018, agora eu não me lembro. Ele, por base, ele pegou algumas bases de dados e comparou a pesquisa dos países latino-americanos em termos de produção científica na Antártica. Então, ele colocou aqui, né, os principais. Argentina, Brasil, Chile, Uruguai, né, também, que são os principais ali que tem mais tradição. Você tem Equador, Peru, mas não é tanto. Mas os três principais, Argentina, Brasil e Chile. E ele pegou os anos aí e colocou a produção científica, né? É um raio-x, assim, não é completo. Eu acho que ele está sendo até executado agora, pelo menos pelo Brasil, né? O Brasil está com uma pesquisa aí procurando esses dados, acho que em breve isso aí vai sair. Né? Aqui foi só para mostrar mesmo. Então, o Brasil aqui, ó, ele foi aumentando, né, a produção científica, sendo que a Argentina e Chile eles estão há mais tempo trabalhando no programa Antártico e eles têm mais estrutura, pelo menos mais estações e navios, né, trabalhando na Antártica. Então, o Brasil ele foi aumentando. Por que ele aumentou? Investimento. Então, foi feito investimento. Né? Nos últimos, em 2015, que foi o que ele olhou mais, ó, mais que dobrou. Né? Por quê? Porque aumentou o investimento. O nosso receio agora é essa queda. Por que a Argentina tem um pouco mais? Eles têm mais tempo. Né? O Chile vem aumentando muito também, porque eles estão investindo também, bastante. Então, agora a gente tem um receio que, com a queda de investimento, né, a gente perca um pouco isso aqui. Lembrando que o Brasil é a principal economia da América Latina. Então, entre aspas, de uma forma obrigatória, ele tinha que investir mais no programa Antártico. Né? Então, vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos anos em termos de incentivo para a ciência. Mas você vê que colocou dinheiro e investiu no pesquisador antártico brasileiro, a produção ela aumenta. Né? Tem vários centros de excelência aí no Brasil trabalhando no programa Antártico que dá essa condição, né, internacional para o programa Antártico. Fazem parte, né, do programa Antártico várias instituições, né, de todas as regiões do Brasil, e você tem uma instituição, né, instituições de grande porte, né, nacional e internacional, e essas instituições abrigam dentro delas, né, diferentes programas de pós-graduação. Então, está sendo formada uma mão de obra muito qualificada em ciência antártica para o Brasil, dentro de todas essas universidades, né, e dos programas de pós-graduação 7, 6, 5, 4, né? Então, nós temos aí a contribuição do Programa Antártico para a formação de recursos humanos altamente qualificados no cenário internacional. Né? Então, o Programa Antártico tem essa importância também. O programa dá uma visibilidade internacional, né, de transferência de conhecimento, porque os projetos do Programa Antártico, eles são internacionais, então a gente tem cooperação com vários países. Isso tem troca de conhecimento, troca de tecnologias, né? Então isso é muito importante também. O Programa Antártico brasileiro fomenta isso, essa inserção internacional. E tem alguns impactos aí do Programa Antártico para o desenvolvimento geopolítico e relações internacionais, né, e científicas do Brasil. Né? A Antártica tem esse território aí, é o único do planeta ainda sem soberania, né? Então, em caso de mudanças climáticas globais, pode se tornar um dos poucos locais habitáveis do planeta, a gente não sabe, né, o que pode acontecer no futuro, aí, 100, 200 anos, então é importante ter esse conhecimento. Fonte de água, minerais, combustíveis inexplorados, né, não pode explorar, está dentro do Tratado Antártico, mas lá é fonte disso. Né? A maior fonte de água potável do planeta, provavelmente lá, congelada. Né? O conhecimento da dinâmica climática da Antártica é estratégico, né, sobre o clima e o agronegócio do Brasil. Então tem importância, o Chico deve falar alguma coisa disso aí também. Aumento da produção científica do Brasil pode tornar ele um líder sul-americano.
né, junto ao SCAR, participando de grupos de discussão, grupos de especialistas dentro do SCAR, que é um órgão internacional, né, de ciência antártica. Então, tem esse impacto aí também. E Antártica e mudanças climáticas, né, contribui com a participação efetiva do Brasil junto à ONU. Então, é muito importante isso, né? Num momento do planeta que está sendo mais valorizada a preservação do meio ambiente, quando o Brasil trabalha para conhecer o ambiente antártico e contribuir para a sua preservação, ele faz um filme positivo do Brasil no cenário internacional. Isso é moeda de troca também, né, em termos de relações internacionais, a contribuição do Brasil para a preservação do planeta, né? Importantíssimo. O impacto no desenvolvimento do setor produtivo, então tem alguns exemplos, né? Então, a Antártica, eu falei que tem uma biodiversidade críptica. A biodiversidade da Antártica não é de baleias, de aves, né? É microbiana, né? A maior biodiversidade que tem lá é de micro-organismos. Tem muito micro-organismo ali, porque os micro-organismos eles têm uma capacidade adaptativa a essas condições extremas da Antártica. Então, como eles estão ali, adaptados àquela condição, e eles estão isolados geograficamente por muito tempo, alguns deles, né, eles podem ter vias metabólicas, genes de interesse ainda desconhecidos, que podem gerar medicamentos, por exemplo. A gente tem relatos disso, nós já isolamos alguns micro-organismos da Antártica que produziu substância antiviral contra a dengue, por exemplo. Né? O setor industrial, né, algas, por exemplo, cosméticos, a biodiversidade de algas na Antártica ela é relativamente alta e a abundância é muito alta. Então, você tem ali fonte de cosméticos, né? Preservação de alimentos, tem alguns micro-organismos que preservam alimentos. Então, muito interessante também. Na agricultura, né, eu vou dar um exemplo um pouco mais para o final, que é a busca de novos herbicidas, pesticidas naturais, que são produzidos por organismos antárticos, são menos tóxicos para os que são utilizados no agronegócio do Brasil, por exemplo. Né? E a gente tem ali plantas e micro-organismos tolerantes ao frio na Antártica. Então, é uma fonte de genes que você pode retirar, colocar numa planta de interesse econômico e cultivar ela num ambiente frio, por exemplo. Né? Então, o gene, você vai gerar uma planta geneticamente modificada. Eu não vou entrar na discussão dessa questão do geneticamente modificado, mas é uma possibilidade. E também na Antártica, apesar de ter água, mas é congelada, a gente tem ambientes que a gente chama de oligotróficos, né? Você tem poucos nutrientes. E os organismos que estão ali são adaptados a isso. Então, você pode pegar o gene e colocar numa planta de interesse econômico, né, na agricultura, e cultivar ela num ambiente pobre em nutrientes. Então, você evitaria desmatar a Amazônia, por exemplo, desmatar o Cerrado. Você poderia pegar e cultivar plantas de interesse econômico no deserto. Tem escassez de água, porque a planta pode tolerar aquilo ali. Então, são vislumbres do potencial, né, dessa biodiversidade que tem na Antártica para o setor produtivo da economia do Brasil. Aqui é só um exemplo, é um artigo que nós acabamos de publicar, né, para vocês verem esse potencial. Nós obtivemos uma levedura, que é um fungo, um fungo leveduriforme unicelular, né, uma levedura, é uma Rhodotórula, é o gênero desse fungo aqui, da neve da Antártica, que nós testamos como probiótico e se mostrou muito promissor em ensaios in vitro e in vivo, já em camundongo. A levedura, essa Rhodotórula que veio da neve da Antártica, protegeu camundongos contra bactérias que causam intoxicação alimentar, para vocês terem uma ideia. Então, nós estamos estudando isso aqui, pode ser que no futuro essa levedura vire um probiótico como o Floratil, que todo mundo conhece, né? Que é uma levedura também, só que é a Saccharomyces boulardii. Então, isso aqui está em estudo, né? Mas está bem avançado, é bem promissor, né? Produção do programa Antártico. Tem medicamentos, né, que esses organismos podem fornecer, então são vários tipos, né, de atividades antibióticas, né, então contra doenças que ocorrem no Brasil, que são as doenças tropicais negligenciadas, né, a gente tem lá organismos que já foram detectados produtores de substância com atividade contra a dengue, febre amarela, está testando contra a zika, chikungunya. Em breve, né, os colaboradores aí que trabalham comigo, eles já estão montando um painel de vírus gripais para as substâncias, os extratos desses organismos antárticos serem testados também. Vocês viram a importância da gente ter antivirais, substâncias antivirais, né, com a Covid.
né? Então, se você tem aí um arsenal aí de substâncias estudadas, você pode testar depois, se der atividade, pode ser um fármaco para contribuir. Tem aí contra a leishmaniose, tuberculose, malária, né? Diferentes tipos de câncer. Então, tem vários organismos aí antárticos que são produtores dessa substância e estão em estudo, né? Então, a ciência ela é um pouco silenciosa, né? Mas existem esses tipos de trabalho. E aqui um exemplo que eu dou para o agronegócio. Eu fiz uma continha, né, um tempo atrás, eu dei uma palestra para os parlamentares, né, os tomadores de decisões aí do Brasil, para mostrar a importância do programa tático. Então, em 2018, eu fiz um levantamento e o Brasil foi o segundo maior produtor de soja do planeta. Primeiro, Estados Unidos, né? Estados Unidos investe muito em ciência na agricultura. E aí o Brasil teve aí uma produção, mais ou menos aí, né? Teve uma produção de 118 milhões de toneladas de soja, que gerou para o Brasil em torno de 113,6 bilhões, né, de reais em 2017 e 2018. Existe uma doença que é causada por fungo, que chama antracnose, é conhecida como ferrugem asiática, que acomete a soja no mundo inteiro, Estados Unidos, Brasil, qualquer lugar. E essa doença ela pode causar uma perda de até 50% da produção de soja. No caso aqui do Brasil, 50% da produção nacional de soja. Então, se teve isso aqui, teve perda em cima disso. Se a gente conseguir substâncias produzidas por esses organismos antárticos, a gente já tem candidatos, né? Tem alguns fungos aí da Antártica que se mostraram ser fonte dessas substâncias pesticidas, né? Herbicidas antifúngicas naturais, menos tóxicas, porque elas são naturais. Se a gente conseguir que essas substâncias, a gente já viu que no estudo preliminar ali, eles produzem essas substâncias, se você, né, conseguir uma substância aí para inibir 25% dessa perda pela ferrugem asiática, uma continha ali simples, você pode economizar ou ganhar, né, 28,4 bilhões de reais. Vocês verem a importância da biotecnologia antártica num cenário que atende o Brasil, que é o agronegócio, né? Então, é lógico que são estudos iniciais, mas isso aí pode ser muito explorado. Além disso, né, tem fungos, micro-organismos e plantas que são psicrofílicos, que crescem bem no frio, e xerofílicos, que crescem no ambiente com ausência de nutrientes. Então, você pode pegar os genes responsáveis por isso aqui. Então, nós já estamos avançando nesse sequenciamento de genomas completos desses organismos antárticos para detectar esses genes e tentar colocar esses genes no futuro dentro do milho, por exemplo, da soja. E você conseguiria cultivar milho e soja num ambiente frio, então não seria sazonal, e num ambiente muito pobre em termos de nutrientes. Então, é a biotecnologia antártica avançando nesse sentido aí. O futuro do programa antártico, né, para a gente ter um programa forte, né, que é a nossa preocupação. Recursos permanentes, né, então, conversando com o professor Jefferson aí, comparando com outros países do porte do Brasil, o ideal seria que o programa ele recebesse por ano em torno de 2 milhões de dólares. Isso aí manteria o programa, conseguiria fazer que o programa avançasse bastante, né? Estrutura para acesso a áreas ainda não exploradas, né, inexploradas, estratégicas para ampliar a influência do Programa Antártico Brasileiro, incluindo as áreas continentais. Nós temos aí o Criosfera 1, mas precisa de recursos. O Criosfera 1 está parado, porque por falta de recursos, né? E corre o risco de se perder, né, se a gente não conseguir recursos para avançar nisso aí. Melhorar a condição logística. Eu sempre falo, a pesquisa antártica é NCTI, né, com as instituições, as universidades, os centros de pesquisa, né? Isso é ciência antártica. Só que a gente tem a logística, que é CECIRM, Marinha. Eles também precisam de recursos, porque é caro, não é barato manter uma logística. Então, eles também enfrentam problemas de recursos. Né? Para vocês terem uma ideia, um voo de apoio do Hércules C-130 da FAB, desculpa, o voo, né, para ele ir, que ele gasta aí uma semana e meia para ir e voltar, levar pesquisador, levar carga, levar o que quer que seja, custa R$1 milhão. Então é caro, a logística é cara. Mas é uma ciência uma logística e uma ciência que é para a Antártica, né? 10% do planeta. Então, a CECIR e a Marinha também precisam de recursos para manter essa logística, mas é diferente da ciência. Ciência é uma coisa, logística é outra, tá? Talvez estações de verão, né? A gente não tem, a gente só tem a estação Comandante Ferraz, tem alguns refúgios
mas que às vezes também eles estão um pouco defasados em termos de estrutura e localização, então talvez novos refúgios ou estações de verão, mas isso também representa dinheiro e maior participação nos órgãos internacionais que estudam a Antártica, né? A TCM, que tomam decisões importantíssimas, a RAPAL, que é latino-americana, a CAMELAR, né? Então, são fóruns, são muito importantes a participação do Brasil. Tá? Então, era mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês, né? Tem aqui meu e-mail, se não der tempo aí das dúvidas, se tiver dúvidas, né, pode mandar e-mail depois também, que eu estou à disposição. Tá? Novamente, eu agradeço o convite e vou agora assistir a palestra do Chico. Obrigado. Professor Luiz, muito obrigada pela tua fala, foi muito instigante, muito interessante, conseguiu, acho, nos explicar sobre microbiologia da Antártica e relacionar com questões de geopolítica e desenvolvimento econômico de maneira muito instigante. Obrigada mesmo. Com certeza teremos perguntas. Mas eu passo então a palavra agora para o professor Francisco Eliseu Aquino, que é professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é climatologista, desenvolve pesquisa com ênfase em meteorologia e climatologia polar e subtropical, eventos extremos, teleconexões, monitoramento de massa de gelo, emergência climática e Brasil. Enfim, tem uma larga experiência com expedições científicas no continente antártico e foi diretor do Centro Polar e Climático da URGS. E é isso. Professor, a palavra é tua. Muito obrigada por estar aqui conosco. Verônica, obrigado. Bom dia a todas e todos. Estou com a dúvida, eu acho que minha apresentação já está no ar, né? Para mim, ela está carregando ainda, professor. Está uma imagem congelada. Ok. Não sei se é só para mim. Pois é, também fiquei na dúvida. Para mim também, está congelado. Não apareceu ainda, professor. Tá, eu vou sair e voltar com a apresentação, porque eu acho que deve ter congelado. Vai entender. No passado, a gente tropeçava nos eventos. Hoje, a gente... Quando a gente fica nervoso no evento, a gente tropeça, né? Bom, vamos lá novamente. Não sei se agora... A gente vê a tela do Teams ainda. Tá. Ok. Apareceu a apresentação? Ainda não, professor. Ah, sim, apareceu. Sim, Opa. Agora sim. Tudo certo agora. Bom, entendendo que agora tudo funciona perfeito com a minha conexão, novamente, bom dia, obrigado a todos e todas que nos acompanham. É um desafio enorme, né? Falar da minha área, vamos dizer, climatologia, geografia física, né? Num mini curso que relaciona as regiões polares, né? E relações internacionais. Então, até esse momento eu continuo na dúvida da minha fala, e para minha alegria eu compartilhei este momento com o professor Luiz Rosa, meu grande colega, como ele comentou, saudade dos encontros presenciais, das conferências, onde a gente pode aproximar, né, projetos, experiências e trocar boas ideias. Bom, eu fiz uma apresentação e espero que funcione, né? Eu estou inspirado no grande público, vamos dizer assim, né? A nossa audiência e as diferentes áreas de conhecimento que aqui devem estar presentes, com a data de hoje, né? Nós estamos em junho, dia 29 de junho, com um ciclone extratropical excepcionalmente intenso, bonito, gerando precipitação de neve rara em regiões da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, assim como na Serra do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Esporádicos e raros fenômenos.
mas uma frente fria, né, que se estende do Mato Grosso, cruzando o centro-oeste e o sudeste do Brasil aproximadamente, né? Então, uma ímpar conexão entre a região polar e a região tropical. Bom, nós vivemos um cenário de aquecimento global, e o meu painel à direita, no centro, mostra, desde 1910 até 2020, o comportamento da temperatura média anual no Brasil, e, claro, as linhas em vermelho destacam o aumento da temperatura, especialmente pós-início dos anos 90. Globalmente, nós observamos exatamente o mesmo cenário, né? E, para observar de uma outra forma, o gráfico no canto inferior esquerdo mostra o comportamento também para o Brasil. Muito bem. Little America 5, né? Em janeiro de 1956, num esforço internacional, Estados Unidos, entre outros países, organizam expedições com o intuito de organizar, né, o Ano Geofísico Internacional 57-58. Vai ser, digamos assim, uma atividade científica global, em especial na Antártica, visualizando o Tratado da Antártica, que já vinha, né, sendo visualizado, discutido, e a palavra idealizada eu acho que é boa, né? Bom, o que eu destaco é que, nesta época, obviamente, o número de estações de verão na Antártica eram muito poucas, e aqui iniciava uma fase de passar invernos com estações com alguma infraestrutura, equipamentos, tratores, etc., que vão contribuir na formação de pessoas, tecnologia e de muita ciência de todas as áreas, né? O professor Luiz Rosa me antecedeu hoje na fala, e exatamente nesse período 57, 58, a gente teria a geografia das regiões polares, a climatologia, a biologia, a oceanografia, todas essas áreas, né, desenvolvendo experimentos, estudos dos mais diversos detalhes das áreas que eu comentei. Então, nós estamos entrando ou pensando o que vai ser um Tratado da Antártica, e esse Ano Geofísico Internacional ele tem a participação de todos os países, e a gente poderia destacar aqui a participação russa, por conta da Guerra Fria e todas aquelas discussões, né, geopolíticas internacionais. Então, muito se faz, muito se avança, graças a essas expedições. Esta é a imagem da Little America 4, a Little America 5 ficou neste entorno aqui. Ela já foi para o mar, porque se rompeu o iceberg B09, e então hoje ela repousa, né, o que sobrou, né, dessas instalações no fundo do mar. Muito bem. Ainda tentando aquecer e inspirado com este convite, fui encontrar num livro que eu gosto muito, que é do Spencer Wert, uma pequena cronologia da ciência do aquecimento global, né? E, claro, a gente poderia seguir essa cronologia por N áreas, por N evidências, tópicos e assim por diante. Mas eu destacaria, por exemplo, 1957, 58, né, o lançamento da Sputnik, o satélite, né, 57, 58, o Ano Geofísico Internacional, né, e inicia, né, o que a gente vai dizer que é os fundamentos de uma coordenação de estudos do clima, né. Roger Revelli vai apresentar estudos de CO2, vai fazer experimentos no Mauna Loa, que inclusive estão funcionando até hoje, vai instalar esses experimentos no Polo Sul para medição de CO2 antropogênico e assim por diante, né? 1963, né, vai aparecer trabalhos sugerindo que o aumento de CO2 na atmosfera do planeta é importante para o aquecimento global. Em 1965, em Boulder, no Colorado, tem o que a gente vai chamar do primeiro evento que está dedicado à mudança do clima, né? Vários especialistas participam.
eles são de todas as áreas do conhecimento, né? Isso foi importante, né? Tentar organizar pessoas de diversas áreas, imaginar uma agenda de cenário de mudança climática e assim por diante. Por consequência, em 1970, nós temos o primeiro dia da Terra, né? A criação da própria NOAA, né? Agência dos Oceanos e da Atmosfera dos Estados Unidos, formalmente vai se chamar NOAA, né? Em 1972, nós vamos ter testemunhos de gelo mostrando evidências, né, das oscilações do clima nos últimos milhões de anos, com o de Milankovitch, assim por diante, chamando a atenção de que a mudança climática, o aquecimento global e tudo este cenário que nós observamos no nosso dia a dia, na mídia, assim por diante, era construído a aspecto das perguntas, de hipóteses e da ciência, em geral. Por isso, o ano passado, um dos gráficos vencedores, né, de ilustrações de uma reunião geocientífica na Europa, coloca, né, que a gente precisa, né, suavizar essa curva, né? Então, a gente precisa encontrar o Acordo de Paris ao redor de 1,5, limitando ao redor de 1,5, no máximo até 2 graus Celsius, pelo ano de 2100. Quando a gente olha o Fórum Econômico Mundial, um relatório muito interessante, que eu fui ontem dar uma pesquisada, de 2020, mostra aí algumas conexões e o tamanho, né? E as conexões revelam que, por exemplo, a questão do clima com eventos extremos, desastres, a questão ambiental e humanidade, biodiversidade, governança global, instabilidade social, todas as áreas, né? Todas as áreas que a gente pode imaginar estão interligadas, né? Estão extremamente conectadas, e a gente vê o destaque da questão ambiental global. Portanto, aparece no nosso cenário, né, que a gente deve passar esses 2 graus Celsius, infelizmente, que o Acordo de Paris tenta evitar, né? E a gente vai atingir pontos de inflexão, né? Ou os famosos tipping points, né? Em que alguns ecossistemas, alguns sistemas no nosso planeta irão ser alterados a ponto de provavelmente desencadear mudanças em que a gente não tem conhecimento, amplificando uma série de cenários. Então, a gente poderia falar do permafrost, a gente pode falar das geleiras, da Groenlândia, em especial, da floresta amazônica, de outras florestas tropicais equatoriais, do regime de monção na África e no sul e sudeste da Ásia, e no oeste da Antártica, geleiras como Pine Island e outras, né? Então, aumento da temperatura média global, o nível dos mares, acidificação dos oceanos, eventos extremos, perda de biodiversidade, e, claro, a América do Sul, o Brasil, é diretamente interconectado neste cenário aqui de pelo menos 2 tipping points diretamente relacionados ao que acontece no Brasil, a Amazônia e a Antártica. Saiu no dia 3 de junho um novo artigo, tentando mostrar como vai ser esse efeito dominó do desaparecimento do gelo marinho do Ártico, derretimento de parte da Groenlândia, muda a circulação oceânica no Oceano Atlântico Norte, em especial a formação da circulação termalina, que é um transporte de energia entre todos os oceanos e que se inicia, ou tem um pilar principal no Atlântico Norte. Esta alteração na circulação oceânica vai provocar uma reorganização, um aquecimento nos oceanos, em especial ao redor da Antártica, vai contribuir para desintegrar umas geleiras na costa oeste, e isso altera a circulação atmosférica, balanço de umidade, e ajuda a diminuir a precipitação na região da Amazônia. Então, nós podemos estar levando a Amazônia ao colapso pelo desmatamento, pelas queimadas e pela mudança climática global, também a diminuição de umidade na região. Então, tema... Francisco, Oi? me desculpa te interromper, ainda mais nesse momento que o senhor está nos contando de uma tragédia desse tamanho.
Mas o slide, ele tá parado ali no Little America 5. É isso mesmo? Tá tudo certo? Só me perguntaram aqui, eu não... se ele tá congelado ou não. Ok. Sem problema. Não, sem problema. Eu até, só para tentar, ainda continua congelado? Se o senhor... ele para a gente ainda aparece o Little America. Tá. E agora? Não, nada mudou. Que estranho. Vamos lá. Mas a gente está conseguindo acompanhar a tua fala, enfim, tá tudo certo. Era só para te avisar mesmo do slide. Tá bom. Não voltou ainda, né? Não, na mesma imagem. Tá bom. Novamente, geralmente quando eu tenho raramente quando eu tenho algum conflito com Teams, eu vou encerrar meu compartilhamento e vou tentar abrir a bandeja de novo, né? Vamos ver se eu agora... Apareceu para vocês? Ainda não. Aparece a tela do Teams. Ainda é a tela do Teams. Sim. Então... uma janela, vamos ver o que acontece agora. Nova tentativa. Agora a gente vê o programa, o PowerPoint. Tá legal. Bom, então o meu terceiro slide era o Little America, né? A ideia era puxar uma história para o pré-tratado antártico. E vou seguir então. Até foi bom ter que voltar aqui, que eu lembrei de um detalhe que eu não comentei no Little America. O que chamava a atenção nessa época, além de tudo que eu já comentei, é que... Professor, desculpa interromper, mas a gente consegue ver vários slides ao mesmo tempo, bem pequenos. Não está no modo apresentação, pelo jeito. Para mim, tá. Nós estamos vendo aqui uns 15 slides pequenos, mais, né? Vamos lá. Mais 20 slides. E olha que eu dou aula todos os dias, praticamente usando o Teams, hein? Neste mesmo computador. Vamos lá. Ainda continua só a tela de fundo. A apresentação geral de todos os slides, né? Sim. Tá, vamos lá. Vamos de novo. Se o senhor preferir nos mandar os slides, e aí pode seguir a apresentação, e aí a gente tenta acompanhar, enfim. Esse vai ser o nosso enorme desafio. O tamanho dele está enorme, mas tudo bem. Eu estou compartilhando a minha tela do Teams? Sim. Do Teams. Tá. E agora? Ainda. Não passou para a minha apresentação de slides? Passou para a apresentação de slides. A gente vê agora aquela tela com todos eles. Tá. Eu vou colocar a tela cheia. Tá. Foi? Não. Foi. A gente está no Little America de novo. Tá, isso, tá. Bom, posso ir, né? Bom, me interrompam, por favor, sem nenhum problema. Beleza. Bom, eu esqueci de comentar, né? E esse pequeno tropeço me facilitou recordar.
vários trabalhos eram desenvolvidos na Antártica, e a Little-América era, digamos assim, a centralização de todas as informações meteorológicas, e passou, a partir desta região da Antártica, a se fazer a previsão meteorológica para a Antártica, isso é 14 milhões de quilômetros quadrados, boa parte do hemisfério sul a partir dela, né? E, então, isso também sugeriu ideias, né? Necessidades de organizar e sistematizar dados meteorológicos, dados ambientais em grande escala, né? Em escala global. Então, esse desafio da Little-América é o que vai desembocar, em parte, hoje, nos bancos de dados meteorológicos, bancos de dados globais que a gente tem para estudos do tempo e do clima. Passei para o próximo slide, funcionou? Funcionou, professor. Tá bom. Bom, então este era aquele relato temporal, tentando conectar a evolução da pesquisa das mudanças do clima, enfatizando a conexão que vai ter com o Ano Geofísico Internacional, a importância da pesquisa polar da Antártica, testemunhos de neve, gelo, né? Os anos 65, aproximadamente, as primeiras reuniões formais do que seria, né, a academia pensando em ter disciplinas em áreas de pesquisa de mudanças do clima. Aliás, estas reuniões que vão contribuir para uma discussão entre cientistas da necessidade de aportar aos tomadores de decisão domínio deste conhecimento, o que na sequência, a criação do próprio IPCC, inclusive. Muito bem, então, necessitamos suavizar a curva do aquecimento global, e a integração, né, de todas as áreas do conhecimento com a questão climática global ou com as questões ambientais, né, são extremamente necessárias. Daria para pontuar que nesse relatório também os especialistas chamam a atenção da necessidade urgente de integrarmos duas áreas de conhecimento, que é a do clima e a da biodiversidade, para o desenvolvimento global em todos os aspectos. Nós não podemos perder esta agenda, né, nesse momento, porque nós estamos a caminho de colapsos, né, realmente a caminho de colapsos, né. E falando nos colapsos, os famosos tipping points, eu destacava, né, 9 desses tipping points e as interconexões deles no sistema ambiental global, no sistema climático global. E destaquei que para o Brasil, a Amazônia e geleiras da Antártica, especialmente aqui na região de Pine Island, Península Antártica e assim por diante, onde o Brasil atua também, são áreas extremamente vulneráveis ao atual cenário de mudança climática, A partir disso, no início desse mês de julho, surgiram artigos muito interessantes. Um deles mostra que, de todos esses tipping points, 4 são eleitos, né, como extremamente importantes nesse aspecto, e aí vai aparecer, então, a geleira da Groenlândia, geleiras da Antártica, a Amazônia e a circulação oceânica, e, neste caso, nos interessa prestar atenção, porque a circulação oceânica global é interconectada do Ártico para a Antártica pelo Oceano Atlântico, que é o oceano que permite geograficamente esta interconexão entre oceanos. Por isso, a gente tem um aumento na temperatura média global, graças aos gases de efeito estufa, né? E o gráfico realmente mostra que nós já estamos ao redor de 1,2 e provavelmente entre hoje e até 2025 a gente vai bater 1,5 grau, isso é muito antes de 2100, né? O que previa o Acordo de Paris, né? Se a gente for eleger os 10 anos mais quentes desses 100 e poucos anos, praticamente são a última década,
Se a gente olhar os anos 60 aos anos 90, poucas áreas do planeta Terra estão com temperaturas algo como 0,2 a 0,5 graus Celsius acima da média, e quando a gente olha a próxima série, a gente vê que todo o planeta está com temperaturas acima da média e algumas áreas destacando. Por isso, nós devemos entrar numa nova discussão que, além do antropoceno, que é a idade em que, ou o tempo em que o homem assumiu o controle da natureza, alterou por completo o sistema ambiental global, o aquecimento global, as estações mais secas, as ondas de calor mais intensas estão gerando queimadas, né? Incêndios muito maiores, muito mais intensos, e até onde os pesquisadores estão compreendendo com dimensões muito superiores às imaginadas pelos registros históricos e paleoclimáticos. Então, nós estamos de frente para o piroceno, né? E se olharmos as notícias no dia de hoje, a gente já vai ver algo como estiagem severa, onda de calor severo e incêndios importantes no centro-oeste dos Estados Unidos hoje. Bom, então, o Brasil na Antártica, o professor Luiz Rosa já fez belíssimos comentários, vai me facilitar muito, né, adiantar, até pelos próprios percalços que eu estou tendo na minha apresentação. Então, nós atuamos na região da Península Antártica, Estação Antártica Comandante Ferraz, e nós, também no grupo aqui da URGS, conseguimos adentrar a trabalhar o interior da Antártica, com N parceiros no Brasil e de outros países, que é a área, né, mais inóspita, mais fria, mais isolada, mais ventosa, mais elevada do planeta Terra em média, que é o interior do continente antártico. E hoje, né, essa é uma animação das últimas 36 horas, né, nós temos uma frente fria com a organização de um ciclone. Chama muita atenção que o ciclone se torna bem exuberante, bem intenso. Ele, por ter um giro do ponteiro do relógio, puxa ar de sul, lá da Península Antártica, está abastecendo o sul do Brasil em direção até o Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, etc., com ar frio. E a separação da frente fria, que está também muito bem organizada desse ciclone, está chamando a atenção pela potencialidade, pela sua intensidade e assim por diante. Bom, essa é a ideia. Ir ao interior do continente antártico, expedições em lugares extremos, remotos, perfurar a neve e o gelo, coletar amostras da atmosfera, fazer medições de geofísica, as mais diversas áreas do conhecimento, contribuir no módulo científico Criosfera 1, que está lá a 84 Sul, né? Aqui um acampamento no verão de 2019 e 2020. Nós estamos falando de um sítio, de uma região que, se vocês olharem para o sul, em direção ao Polo Sul. A estação Amundsen Scott está a 600 quilômetros de distância. É a estação científica mais próxima da região onde nós, pelo Programa Antártico Brasileiro, atuamos. Em qualquer direção, o cenário seria exatamente o mesmo. Em norte, nós estaríamos indo à América do Sul, nessa linha aí. Muito bem, então, uma ideia, né, da pesquisa que é feita no interior do continente, junto com os testemunhos de gelo. Os resultados mostram, assim como no início dos anos 70, pesquisadores destacavam que o CO2 que estava sendo liberado na atmosfera do planeta iria aumentar e rapidamente, e impactaria no aumento da temperatura média global, tornando, né, um experimento global, lamentavelmente falando, totalmente distinto do seu comportamento climático natural até o momento, né? Eu destaco que o CO2 ele possui impacto no aumento da temperatura média global e tem longa vida na atmosfera do planeta Terra. Por isso, o monitoramento dele, desde do ano geofísico internacional 57, 58, vem sendo feito, né? E claro,
a nossa constatação que nós hoje, em 2020, ou 2019, 2021, estamos no período mais quente, sem dúvida, dos últimos 2019 anos, conforme esse gráfico. Então, superamos a pequena idade do gelo, superamos o período quente medieval e assim por diante na história climática, vamos dizer, recente, né? E o que isso impacta no planeta? Bom, se o planeta está mais quente, a superfície aquece a atmosfera e a atmosfera tende a se expandir. Em especial, vou falar da troposfera, né? A camada junta a atmosfera e a superfície, a camada da atmosfera junta a superfície do planeta, que aumenta, que executa a interação, né, do sistema meteorológico e que força o ar quente equatorial a procurar equilíbrio, se misturar com ar frio polar e tentar aí uma temperatura média global, né? E, claro, durante esse processo, os fenômenos meteorológicos vão acontecendo. Bom, graças ao aquecimento global, a atmosfera vem se expandindo, né, em altura, especialmente na região tropical equatorial, uma centena de metros. Mas essa centena de metros mais alta inclina uma rampa, né, entre o Equador e o Polo, e torna os ventos de altitude mais rápidos. E estes ventos induzem, intensificam e guiam eventos meteorológicos na superfície. Eu já vou dar exemplos. E esse aquecimento global, então, induz o modo anular do hemisfério sul a se tornar mais positivo, mais inclinado. E a destruição da camada de ozônio também vem tirando, né, ozônio da estratosfera polar antártica e fazendo a estratosfera polar ficar um pouco mais densa e com ar mais frio, mergulhar em direção à Antártica. Isso torna esta inclinação ainda um pouco mais acentuada. Vejam, a destruição da camada de ozônio é decorrente da liberação de clorofluorcarbono, entre outros compostos por atividades humanas, assim como o aquecimento global também é antropogênico. E 2 exemplos de mudança ambiental global, atividades humanas totalmente correlacionados com a Antártica e, por consequência, com o Brasil, porque se vocês observarem essa flecha vermelha aqui, 30 graus sul, nós já estamos no Rio Grande do Sul, próximo a Santa Catarina, então fenômenos meteorológicos se intensificarão. Bom, uma ideia, né, do vórtice polar, né, isso a 25 quilômetros de altura, até a superfície, no caso da Antártica. No auge do inverno, exatamente hoje, nós temos a formação de nuvens, né, que a gente chama de polar stratospherics, né, ou nuvens nacaradas, que são mais ou menos brilhantes, multicoloridas, como aparece nessa foto feita na estação australiana de Mawson, né? Eu tive a oportunidade, lá pelos anos de 2000, observar uma destas, né, perto de Ferraz, né? Mas aí teve uma grande discussão pela época, etc. Mas pela latitude seria possível. Muito bem, se nós tiramos o ozônio da estratosfera polar, em especial a estratosfera polar antártica, existe um afundamento desse vórtice polar, integrando com um continente de 14 milhões de quilômetros quadrados coberto por gelo, que representa nada mais, nada menos que 90% do gelo do planeta Terra. Então, muito do que vai acontecer no interior da Antártica, e aqui eu mostro uma animação para 2019, em tons de azul, onde existe a diminuição da concentração da camada de ozônio, né? E 2019 é um ano que chama atenção, é que nós tivemos o menor buraco da camada de ozônio recente da história do monitoramento, né? Então, é um ano em que a gente pensou, quando olhou para o menor buraco da camada de ozônio, olha que bacana, estamos observando uma recuperação, uma sensível recuperação, e sem dúvida isso vem acontecendo, e talvez até 2050, 2100, a gente tenha uma melhora nessa recuperação. Só que o detalhe é que, como era o ano em que o planeta estava extremamente quente, vários fenômenos ocorreram. Interrompeu a minha apresentação? Professor Francisco, eu não quis te interromper de novo, porque a tua explicação, enfim, está interessantíssima, mas travou naquela página do histórico.
A gente combinou ali com o pessoal, enfim, que está assistindo, de depois compartilhar a tua apresentação para a gente conseguir ver as imagens. Mas a gente está conseguindo te acompanhar pela fala. De novo? Pois é. Nossa. Tá bom. Deixa eu... Vocês estão vendo a minha tela ainda ou não? A gente vê congelada aquela tela do histórico. Ah, ainda é a tela congelada. Tá. Uhum. Um segundo. Vamos perder todas as animações. Olha, eu estou ganhando um desafio extra hoje. Me perdoem, por favor. Imagina, professor, essas coisas acontecem. E, enfim, a gente está conseguindo acompanhar a tua fala, o que é o mais importante. Tá, eu vou imaginar que eu estou num podcast, então. Isso. Bom, eu gerei, eu eliminei todas as minhas animações e gerei um PowerPoint, um PDF. Só vou ver se funciona. Vamos lá, salvar. Ainda bem que o professor Luiz Rosa foi o primeiro a apresentar, então ganhamos o dia. Ok, vamos lá. Vamos ver de novo. Bom, interrompi meu compartilhamento. Acho que é a minha 20ª tentativa. Vamos torcer que vocês agora estão vendo. Acho que agora vai dar certo. A gente vê a tela do The Global Risks Report. Isso, tá. Eu estou desconfiado que quando eu estou colocando em tela cheia, por algum motivo parece que trava. Eu vou, por favor, me alerte, tá? Esqueci até onde está a função que eu queria agora. Modo tela cheia. Vamos lá. Aparece? Aparece. Por enquanto está tudo bem. Ok, então, economia global, ambiente global, geopolítica global, relações internacionais extremamente necessárias, né? Os tipping points que eu vinha destacando, os pontos de ruptura no sistema climático, graças ao desmatamento, aumento da temperatura. Continua apresentando? Acho que está tudo certo. Agora a gente vê o mapa com os tipping points. Tá. Aí eu destaquei que um artigo mais recente mostra esses 4 tipping points. O aquecimento global destacando os 10 anos mais quentes, que estão nos 100 anos mais quentes, né? E que, por onde a gente olha modernamente o painel da direita, a temperatura média global está acima, né? Bom, por isso, a gente amplifica estiagens, eventos severos, o desmatamento e a diminuição do recurso hídrico amplifica o que nós estamos chamando de piroceno, provocado dentro do antropoceno, graças às atividades humanas e seus impactos no sistema terrestre de modo amplo, oceanos, biodiversidade e assim por diante. Por isso, a Antártica é uma área necessária, relevante, já que ela contém 90% do gelo da Terra e é a principal fornecedora de água fria ou de ar frio na busca do equilíbrio térmico do nosso planeta. Continua indo bem? Sim. Sim. Ok. Tá. Então, eu eliminei a animação do ciclone extratropical com uma exuberante frente fria que atua ao longo desde as últimas 36 horas
no sul do Brasil e, claro, já impactando o centro-oeste, né, o sudeste e o centro-oeste do Brasil. Nossas atividades no interior do continente buscam, né, contar a história com os testemunhos de neve e gelo, a química e a física da atmosfera, o comportamento das geleiras, né? Este é o módulo Criosfera, localizado a 84 graus sul. Isto significa que a 600 quilômetros em direção sul fica a estação Amundsen-Scott, né? Mais uma vista, né, dos nossos testemunhos, nossos trabalhos no campo. O aumento do CO2 antropogênico é medido e entendido desde os anos 60, 70, com o histórico de alguns trabalhos de pesquisadores que eu relatei no início, e por isso impacta no aumento da temperatura média global. E, claro, o CO2, por ter longa vida na atmosfera, tem impacto nesta mudança. Portanto, vivemos um período extremamente quente quando comparamos os últimos 2019, por que não os últimos 2021 anos, já que a gente se mantém no topo desta série de anomalias da temperatura média global. Graças a isso, a atmosfera do planeta vem expandindo e, portanto, ela mais aquecida, força, né, uma rampa, vamos dizer assim, entre a parte superior da troposfera no Equador até a região polar antártica, que estaria aqui a uns 9 quilômetros de altura e aqui a mais ou menos uns 15. Portanto, a gente está com algumas centenas de metros mais elevada, porque o planeta com a atmosfera mais quente expande e inclina mais essa rampa, o que intensifica esses ventos. Esses ventos de altitude, as famosas correntes de jato que eu vou mostrar logo em seguida, também vem sofrendo a influência do vórtice polar, e o vórtice polar tem se tornado um pouco mais intenso pela falta da concentração de ozônio, entre outros mecanismos. Uma ideia do esquema do vórtice polar é imaginar a atmosfera sobre a Antártica até 25 quilômetros de altura, né? Então, a gente sabe que no auge do inverno, nesta época do ano, o isolamento da Antártica é o maior possível, a noite domina 24 horas por dia, existe a formação de nuvens estratosféricas que vão ajudar a combinar clorofluor, carbono e outros compostos a destruir mais do que o normal a concentração de ozônio. Consequência, a troposfera e estratosfera polar antártica fica mais fria e ela afunda sobre a Antártica, intensificando esses mecanismos. Aliás, o artigo clássico do Mário Molina e do Holland foi publicado em 28 de junho de 1974. Né? Bom, aqui era uma animação para mostrar a formação do buraco da camada de ozônio no ano de 2019, e a mancha em azul se tornaria dominante sobre a Antártica, identificando o vórtice polar, né? Esse vórtice polar de 2019, a gente poderia dizer que ele foi intenso, mas um dos menores recentes, o que seria uma boa notícia. Infelizmente, ela não é tão boa assim, porque a gente sabe que não há ainda uma grande recuperação da camada de ozônio, ela continua se recuperando lentamente, porém, 2019 foi um outro ano quente, e isso fez injetar muito vapor d'água na troposfera superior, estratosfera tropical do planeta, e isso intensifica fenômenos meteorológicos. Entre alguns deles foi amplificar a estiagem, que resultou em queimadas na Austrália no final do ano de 2019 e início de 2020. Nós observamos eventos semelhantes a eles pelo menos 3 vezes recentemente, em 1988, 2002 e 2019. Por isso, a circulação atmosférica ao redor da Antártica, pelo famoso modo anular do hemisfério sul, modificando a orientação e a intensidade de ciclones extratropicais e outros fenômenos. Na entrada de ar frio, anomalamente mais frio mesmo, em períodos
mais quentes ou não, e injetando ar quente em direção à Península Antártica, também facilitando a diminuição de gelo marinho ou derretimento de geleiras da periferia da Antártica. Esta anomalia de circulação atmosférica também colabora para o aumento de precipitação no sul do Brasil. E a precipitação vem aumentando no sul do Brasil, em especial no Rio Grande do Sul, na primavera e no outono, que são estações de transição, por consequência, tempestuosas. Os modelos climáticos globais, idealizados lá nos anos 60 e 70, já previam que, se o planeta estivesse mais quente, uma das regiões que deveria teria aumento na precipitação seria a região da Bacia do Prata. Porém, a gente também convive com enormes estiagens desde 2020 até hoje, domina no sul do Brasil, assim como boa parte do centro-oeste e do sudeste do Brasil também, a falta d'água, né? O que nos leva, inclusive, a uma crise hídrica e energética. Muito bem. O que acontece com esse forçamento de um planeta mais quente, a circulação dos ventos em altitudes mais intensas? As famosas correntes de jato induzem a formação de ciclones extropicais, às vezes mais intensos, que já eram posicionados nessa região e causam eventos meteorológicos mais impactantes. Um caso é 13 de setembro de 2016, onde ocorre a formação de um ciclone que se torna tão intenso que a gente vai caracterizar ele como explosivo, graças à entrada de um ar muito intenso, muito frio pelo mar de Weddell, contrastando extremamente com o calor do norte da América do Sul. E o resultado é uma alimentação muito rápida de umidade vinda da Amazônia, e a chuva coletada, a composição isotópica O18, O16, nos permite identificar que é uma umidade plenamente de Amazônia, muito distinta do que era conhecido para esse tipo de evento. Vejam que chove praticamente em 3, 4 dias ao longo do mês inteiro de setembro, e a chuva está extremamente concentrada. Então, eventos extremos, em curtos espaço de tempo, trazem enorme volume de precipitação. Também em 2016, um outro trabalho feito pelo grupo mostra a formação de um ciclone extratropical que se torna explosivo, também causa vendaval, dano, muito prejuízo à região costeira, e se interconecta pelo hemisfério sul, o que é uma característica desta provocação trópico-polo, ocorrendo um fenômeno muito semelhante também no centro-sul da Austrália, em direção à Tasmânia. Então, neste trabalho, exploramos essa circulação atmosférica superior em um ano mais quente, anomalias de gelo marinho e assim por diante, compreendendo que eventos severos podem estar sendo potencializados nesse cenário de mudança climática, contrastando ainda com a tentativa da Antártica de se expandir, levando o ar frio para a região tropical. Tempestades severas em Porto Alegre também ocorrem, e a mais intensa registrada deixa um registro em que a anomalia do isótopo da água da chuva declara que é totalmente polar. Então aqui é um caso oposto, o caso extremo com assinatura plenamente antártica, o outro caso que eu apresentei com assinatura de umidade amazônica, porém com a provocação de um ar excepcionalmente mais frio do que a média pelo mar de Weddell. Muito bem, saiu ontem um novo trabalho mostrando, né, que o rápido declínio do gelo marinho, exatamente no ano de 2016 e 2017, contrasta com a série que nós sabemos de monitoramento do gelo marinho desde o início dos anos 80. E a gente vem observando abruptas mudanças no gelo marinho, assim como a gente tem ainda deficiência no monitoramento da espessura do gelo marinho. Então, nós entendemos, pelos melhores artigos, que estas conexões globais, via camada de ozônio, via o módulo anular sul, via o comportamento das águas equatoriais do Pacífico, do Índico e do Atlântico, contribuem para variabilidades. Porém, a assinatura destas variabilidades ainda merece uma melhor explicação. Estamos vivendo em limiares de indicativos ambientais globais muito abruptos,
Em parte, a gente explica por circulação ou por mecanismo natural, e a outra parte, sem dúvida, pela aceleração da mudança climática global. Bom, então a gente enfatiza que entender das regiões polares, em especial da Antártica, vai ser o pano de fundo para as relações internacionais, para as questões econômicas, ambientais, de todas as agendas no planeta. E, claro, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil e no mundo vão passar por essa tomada de decisão. As atividades científicas que eu destaco na área da oceanografia, da meteorologia, da climatologia, glaciologia, de modo geral, assim como o professor Luiz Rosa anteriormente apresentou, estão todas elas aqui amparadas, vamos dizer assim, para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável global, em especial do Brasil. Acelerei, tentando recuperar meu tempo, peço perdão pelas falhas. Obrigado. Professor Francisco, muito obrigada pela tua fala, enfim, extremamente instigante, didática, mesmo como podcast, porque eu não consegui te interromper de novo, mas travou de novo, mas a gente conseguiu acompanhar, enfim, e funcionou super bem, enfim. Lamento. A gente... mas tá tudo bem. A gente tem algumas perguntas, eu vou compartilhar aqui com vocês, enfim, vocês fiquem à vontade para responder o que entenderem melhor. Sobre pesquisa, uma pergunta específica. Essas produções científicas enumeradas, acho que dentro da fala do professor Luiz Rosa, são só do ProAntar ou ampliada, né? Aquele rol de contabilidade das pesquisas. A outra é, considerando a questão do clima e com menos investimento público, acredita que seria possível chamar os agentes financeiros para financiar pesquisas na Antártica, nessa proposta de ESG empresarial? Aí uma sobre Brasil. A importância geopolítica na Antártica depende bastante de pesquisa científica. Como está a perspectiva atual de pesquisa antártica brasileira, sendo um período de desinvestimento em pesquisa? Sobre clima. Já que a Antártica e as geleiras mundiais, no geral, são fontes de água doce, você acha que em algum momento a Antártica terá algum papel na oferta de água doce para alguma porção da população mundial? Existem pesquisas que associem o aquecimento global ou mudanças climáticas com mudança genética de plantas? Quer dizer, existem riscos de mudar geneticamente a soja para torná-la mais resistente? Partindo do pressuposto que o ser humano deixa uma marca no seio em que vive, no meio em que vive, com a presença dos pesquisadores, como a presença dos pesquisadores afeta a Antártica, principalmente relacionado a resíduos e dejetos. Vou passar, eu deixo agora com vocês, depois a gente faz mais uma rodada, se der tempo. Verônica, eu já esqueci até a primeira pergunta. Eu acho que era bom, acho que era bom fazer uma por uma e a gente discutindo, né? Na medida do tempo. Eu não sei, eu tenho problemas. Sobre produção científica, aquelas que o senhor comentou, aquelas são só do ProAntar ou é em geral, sobre a Antártica de maneira geral? E a questão de investimento público e o papel das empresas, né, em relação à pesquisa na Antártica. Vou comentar sobre essas duas. Aquela primeira foi uma pesquisa que aquele pesquisador, o doutor, fugiu o nome dele, ele fez para mostrar, porque ele deu uma palestra nessa reunião latino-americana, né, esse congresso latino-americano de Antártica. Ele foi convidado, um britânico, e ele quis contabilizar a produção latino-americana. Então, aquilo é no geral, tudo de ciência antártica produzida pelos pesquisadores daqueles países. Então, eu achei interessante mostrar aquilo, porque coincide com o investimento, com o aumento de investimento na ciência antártica brasileira. Então, quando você investe, você tem retorno. Eu tenho uma frase que um colega meu passou para mim uma vez, que é muito interessante, que é assim: nós no Brasil, né, no geral, nos é oferecido uma condição de terceiro mundo e nos é cobrado uma condição de primeiro mundo, né? Então, às vezes, fica comparando as universidades, os programas, né, com os da Inglaterra, dos Estados Unidos, né, da Bélgica, Austrália.
e a condição que é dada não é a mesma. Né? Então, eu quis mostrar aquilo ali. Né? Então, é no geral da América Latina, mostrando que a Argentina tem mais tempo de programa Antártica, eles junto com o Chile estão desde o começo lá, né? Tem mais estrutura. Só que o Brasil, quando colocou investimento, colocou dinheiro, ele avançou assim, muito rápido, pela qualidade, né? E pela dedicação dos pesquisadores polares brasileiros. Né? Então, a Antártica, as pessoas apaixonam, né? Eu acho que assim, nem é bom apaixonar muito, acho que tem que apaixonar pelo trabalho, pela ciência, né? Porque eles apaixonam demais pelo ambiente, não é o ideal. Então, é para mostrar a América Latina e mostrar essa questão que o Brasil, colocar dinheiro, né, investir, avança. Sobre parcerias com empresa, a gente tenta, eu estou até tentando, né? Eu e o professor Paulo Câmara, da UNB, nós estamos tentando uma parceria com uma empresa que chama Oxiteno, que eles têm interesse em biosulfactantes, né? Sulfactantes, são substâncias detergentes produzidas por organismos da Antártica. Só que às vezes a gente esbarra numa burocracia entre o serviço público e as empresas, porque tem muita normativa, né? Nós estamos há um mês tentando assinar um contrato de um termo confidencial para discutir o projeto, para vocês terem uma ideia. Então, a gente tem, a empresa também tem, não é só a universidade, não, porque eles querem ficar precavidos de alguma informação estratégica deles, porque uma outra empresa pode pegar, você entendeu? Então, a gente está tentando com a L'Oréal, tem essa empresa que atende a L'Oréal. Então, é possível fazer, mas isso gasta um pouco de tempo em relação ao dinheiro, ao investimento que é colocado no setor do setor público, que seria o governo. Tá? Então, acho que é mais ou menos isso aí. Tem as outras perguntas, faço para o Chico também. E falar que mesmo sem apresentação, Chico, a gente sempre aprende muito com o que você coloca para a gente. Tá? Foi muito bom. Obrigado, Luiz. Valeu o apoio. Professor Francisco, você quer que eu repita as perguntas? Eu mais ou menos estou com elas em mente, né? Mas eu acho que é melhor... existe muita pesquisa que a gente faz na área, por exemplo, de mudança do clima e seus impactos, poderia ser pela Amazônia, pelo Cerrado Brasileiro, com a Antártica, etc., e sua total interconexão. Então, o desenvolvimento, o Brasil tem a economia, atualmente, o que salva a economia brasileira é o agronegócio no amplo espectro, né? Então, é claro que com a crise hídrica, ou com as crises hídricas que nós vamos viver nas próximas décadas, com as ondas de calor mais intensas e mais prolongadas no Brasil, assim como no mundo, né? Com um cenário cada vez mais facilitado para queimadas, né? E eventos extremos, como chuva, vendaval, granizo, entre outros, né? Torna o custo dia a dia nosso cada vez maior, né? E, claro, investir em melhoramento, em genética, ou da soja, ou do milho, né? Vamos falar soja e milho, porque isso sustenta não só a balança comercial, do ponto de vista, o milho é muito usado como ração, né? Para a produção animal, e aí isso depois vai ser exportado e assim por diante, né? Então, a Embrapa, universidades fazem muita pesquisa nesse melhoramento e acompanham esse cenário, né, da mudança climática e seus impactos no Brasil, em todas as regiões, e, claro, entrar na questão da mudança climática nos obriga a entender o que acontece de cenário em escala global. E essa era a minha ideia de falar ou sobre a camada de ozônio, ou sobre o módulo lá no hemisfério sul, que mexem com a circulação atmosférica, especificamente da região antártica, com essa intensidade, e é só nessa região do planeta Terra, e ela tem a capacidade, ou ela tem o potencial de influir em todo o hemisfério sul, e, claro, por que não, na América do Sul, em específico no Brasil, né? Então, a discussão de uma agenda global do ponto de vista econômico, do ponto de vista ético, do ponto de vista geopolítico e do ponto de vista científico, ela se interconecta há décadas, e era aí que eu tentava chegar, né? Desde o início da exploração polar, desenvolvendo ciência, desenvolvendo tecnologia,
deixando esse legado para uma agenda, Organização Meteorológica Mundial, NOAA, Centro de Pesquisa no Brasil e no mundo, de que a gente tem que pensar na ação, né? No caso, a camada de ozônio é um clorofluorcarbono, um elemento que a gente deixa, né? É uma tecnologia que a gente dependia, ar-condicionado, geladeira e etc. A gente precisava resolver esse problema, né? Mas a tecnologia também nos ajuda a contornar esse problema. E isso nos joga numa agenda de discussão extremamente complexa, que é das relações internacionais, é da economia, e é por aí que eu acho que talvez a gente possa contribuir um pouco, né? Do ponto de vista da nossa formação e da pesquisa, né, polar. Talvez com a pandemia, né, que é uma crise sanitária sem precedentes, a gente pode dizer assim, né, do ponto de vista de impacto, do ponto de vista da população global, da economia, etc., da parada que a gente teve na economia global, seja um pouco mais indústrias, empresários, sistemas econômicos de diversos países, inclusive no Brasil, sejam mais sensíveis a refletir sobre essa agenda global, e por isso eu citei o próprio Fórum Econômico Mundial, né, para mostrar quão conectados nós estamos com a questão da biodiversidade global, com a questão da mudança do clima, que vai trabalhar no nosso dia a dia, né? Então, está aí, acho, né, um potencial muito bacana do impacto da sociedade ou da comunidade científica brasileira ligada com a Antártica, nas suas mais diversas áreas, diretamente contribuindo para o futuro do país, para que os tomadores de decisão no Brasil tenham cada vez mais a informação correta, guiando, quem sabe, a Agenda 2030, para mim ela já passou, né? Nós vamos pensar agora em 2050, 60, 2100, efetivamente. Professores, acho que uma questão só que ficou e que acho que seria importante de comentar é a questão dos impactos. Vocês comentam da importância de se pesquisar na Antártica, né, e da presença de pesquisadores e de se fazer ciência na Antártica. Mas tem impactos disso? Quer dizer, a gente já tem marcas dessa presença humana dos pesquisadores ali na região? Eu posso começar. Pode mexer. Bom, imagina, né? 92, 93, 94, quando eu cheguei na Ilha Regiorge, visitei áreas da Península Antártica, etc., a gente via muito desses impactos. Lixo, literalmente, lixo, entulhos, cabanas, refúgios utilizados nos anos 50, 40, 60, que deveriam ser usados como estações de verão, de apoio para verão, já abandonadas, deterioradas, desgastadas pelo tempo, pelas condições bastante inóspitas, né? E nessa época já existia uma pressão, já existia uma autofiscalização dos participantes, isso é, os países, né? Assim como de ONGs, né? Para que se tivesse as melhores ações possíveis, isso é, recolher esse material, desmontar essas estações e tirar esse lixo ou todo esse material do interior da Antártica, ou da Antártica propriamente dita, e dar o destino correto. Isso, sem dúvida, foi colocado em prática. Em alguns casos, nós estamos falando de infraestruturas dos anos 40, 50, etc., era infraestrutura gigante, ela não é barato, não é fácil, não é rápido fazer isso, até porque a gente tem uma janela de tempo meteorológico, que é o verão, vamos dizer, dezembro e janeiro para algumas regiões, lá na periferia do continente mesmo, bem mais ao sul, né? Então tem um custo, tem sido feita a manutenção, todas as modernas estações ou todas as novas infraestruturas partem de um acordo, de uma agenda ambiental muito severa, muito restrita global, né? O atual planejamento de conectar a Nova Zelândia a uma estação americana, McMurdo, no Mar de Ross, atualmente com fibra ótica pelo oceano, tem sido uma engenharia fantástica, é a possibilidade, a chance de conectar toda a ciência que vai estar até o Polo Sul, no interior da Antártica, de fato, na rede, com velocidade, os projetos científicos vão poder trafegar o dado, que isso é uma limitação
enorme, mesmo para os países que possuem satélites, etc. Bom, então a gente melhorou muito, e desde o início do Tratado da Antártica, isso era uma prerrogativa. Obviamente, a nossa visão ambiental global dos anos 50, 60, 70, 80, hoje, era totalmente diferente, né? Mas a gente segue esses protocolos. Agora, a estação brasileira, ela tem tratamento de água, ela tem uma série de protocolos das ações individuais dos pesquisadores, das pessoas que por lá passam, seja um senador, um político que visite a estação, né? Então, tudo isso entre aspas, bem rigoroso, sim, tá? No caso nosso do interior da Antártica, que nós estamos lá no meio do gelo e tudo lá realmente é congelado, todos os nossos dejetos são retirados. Então, o número de pessoas num trabalho de campo me gera um volume em carga de comida e equipamento que eu tenho que levar a um custo alto ao interior da Antártica, mas eu preciso retirar absolutamente tudo que eu levei de lá para fora. Então, todo o lixo separado volta, inclusive dejetos humanos, sólidos e líquidos voltam separados, né? Então, isso tem um custo elevado no nosso dia a dia, naquelas condições, né? Baixa temperatura, isolamento, etc. E isso é realmente uma limitação financeira, inclusive, né? Países com maior desenvoltura financeira e logística no interior da Antártica conseguem aumentar suas ações, né? Por conta da logística de voar até o interior da Antártica, nesse caso, né? Agora, com o navio, os navios brasileiros, tudo que eles levam, eles trazem de volta ao Brasil, seguindo os protocolos, inclusive os de águas internacionais, da mesma forma. Passo para ti, Luiz. É praticamente isso, né? Tem normas. Aonde o homem vai, ele gera impacto, isso é inevitável, né? Não tem jeito. A ciência antártica, ela gera impacto, né? Os navios têm os protocolos, a Estação Nova, né? Eu tive lá, acompanhei, vi como é que ela é. Ela tem muita sustentabilidade, né? Tem energia eólica agora, que funciona direitinho, tem ET, muito melhor do que a antiga. E eu acho que até a Estação Brasileira, ela vai servir agora, já está servindo de parâmetro para outras, né? Os chineses não são bobos, né? A Estação Brasileira foi um protótipo e um treinamento para eles. Parece que eles vão construir até uma estação chinesa muito parecida com a brasileira, para vocês terem uma ideia. E seguindo esses protocolos. Agora, onde o homem vai, ele gera impacto. O turismo gera impacto. O turismo antártico gera impacto. Tem uma pressão muito forte para essa questão do turismo, né? Tem a Ilha Deception, que a gente sempre trabalha nela, sempre tem transatlântico lá. Né? E a gente tem até estudado algumas coisas do impacto desses turistas, né? Pesquisadores e turistas na Antártica com alien species, né? Espécies invasoras também. Então, tem que seguir os protocolos, os países se cobram, né? Eles fazem fiscalizações, isso que o Chico comentou, isso aí é fato, né? Às vezes você recebe, está na estação brasileira, você recebe lá argentinos, eles não estão lá só passeando, eles estão fiscalizando também. E todos os países podem fazer isso. Professores, muitíssimo obrigada. Agora já chegamos no teto aqui da nossa atividade, no horário, mas eu só queria deixar registrado aqui uma inquietação a partir da fala de vocês, e aqui especialmente pensando a partir das relações internacionais, que é um baita de um desafio, porque por um lado vocês estão destacando a importância da ciência na Antártica, e fazer ciência envolve cooperação, enfim, necessidade de cooperação e cooperação internacional e investimento em relação à Antártica, mas a gente tem ao mesmo tempo, e vocês destacam isso de maneira bem forte, questões geopolíticas envolvidas, e ali o exemplo das publicações fica bastante interessante de como é que isso pode gerar algum tipo de competição entre os países, e de como é que se faz ciência, de como é que se coopera em ciência, quando isso pode ser uma métrica que vai ser interpretada de um ponto de vista soberanista ou nacionalista para
refletir sobre a ocupação desse território. Então, isso me parece um desafio interessantíssimo para a gente pensar, continuar essa conversa, enfim, aqui no nosso minicurso. Uma coisa que enfim, os dois professores colocaram, né, de essas publicações, elas são, óbvio que os países do norte global, eles vêm, chegam em vantagem em relação a essa possibilidade de publicações, seja em razão da capacidade de investir para que esses cientistas publiquem, seja no formato de como essas publicações internacionais se dão, né, a capacidade de acadêmicos e de cientistas do norte e do sul global concretizarem essas publicações e terem ali o resultado final é bastante diferente. Então, de como essa métrica, ela também, do ponto de vista geopolítico, ela se torna muito importante. E aí o professor Francisco destaca a questão climática. Então, pensar a questão climática e pensar a governança climática envolve uma reflexão que é transnacional, que envolve questões globais. E como é que se faz isso num contexto em que, como vocês destacam, o aspecto da soberania e do nacionalismo está sempre presente. Enfim, me parece um baita de um desafio. Eu concordo, e ainda incomodo nessa provocação que foi lançada pelo professor Rosa, que é o seguinte, essa métrica, a tabela, ela é importante, ela serve como um exemplo, um caminho para a gente pensar sobre investimento, sobre desempenho, etc., né? Mas sempre eu gosto de olhar ela pelo seguinte aspecto: o Brasil é muito jovem na pesquisa polar antártica, de modo geral, né? E quando você tem investimento em ciência e tecnologia no Brasil, a gente desempenha bem, né? A gente é bom, né? Mas falar que a gente é bom, a gente é criativo, é meio perigoso. Eu não gosto de dizer isso do ponto de vista da ciência, mas dizer que se a gente tem investimento, a gente forma a nova geração e a criatividade natural, né, contribui muito nisso. Então, isso é algo que a gente deve considerar na métrica quando olha para a tabela brasileira. Com investimento, a gente aumenta a produção científica, com criatividade, mas nunca tivemos o viés territorialista, nunca tivemos nada nesse aspecto. Isso é algo realmente importante, que acho que é legal levar por este debate das relações internacionais ou da ótica, né? Porque eu já participei de reuniões no exterior em que a questão geopolítica, a questão física, territorial, antártica, ela governa o viés científico em alguns aspectos. A gente vê nas entrelinhas, né, como isso está sendo colocado. O que para nós nunca teve, né? O que para nós, eu acho que do ponto de vista, que bacana, nunca tivemos isso, e nos permite estar muito conectados com o que acontece no mundo, né? E isso nos acelerou, nos obrigou, mas nos acelerou do ponto de vista positivo, né? A estar acompanhando a agenda global, a crise climática, ou a emergência climática, ela é global, e ela é de todas as áreas da ciência, e nós, pelo Programa Antártico Brasileiro, sempre tivemos essa capacidade, né, e esse treinamento de estar atualizados, né, nesse aspecto. Obrigado. Só complementando, Chico, é isso mesmo. O Brasil não tem reivindicação territorial, ao contrário do Chile e Argentina, né? Chile e Argentina eles têm. Por isso é que eles colocam estações para todo lado, né? Estação de verão, estação militar, né? Eles colocam ao longo da Antártica. Fala que não é militar, mas é militar, a gente sabe que é, né? E tanto que alguns pesquisadores não têm acesso a essas estações em determinados pontos. O Brasil não tem isso, ele faz ciência mesmo. Como nós somos cobrados, né, da importância da Antártica para o Brasil, a gente também tem esse lado de trazer essa importância, né? Os aspectos climáticos. O Brasil está muito mais próximo da Antártica que os Estados Unidos, né? A questão da biodiversidade, a biotecnologia antártica, isso aí é muito importante, a gente trazer soluções, né, para o Brasil. Teve alguém que comentou alguma coisa da água doce, né? Primeiro, não vamos falar água doce, né? Porque água doce é um termo muito geral, eu sei que não é da área, mas você não põe açúcar na água, então não é água doce. A gente chama de água continental, água potável, né? Eu acho que ainda está longe de utilizar essa água como uma fonte para o ser humano, assim. Acho que não tem uma discussão. Às vezes aparecem umas especulações, né, que alguém vai arrastar um iceberg e vai levar para o país dele, mas
Acho que não tem nada disso, tá? Só eu lembrei dessa pergunta aí. Então, é uma reserva de água potável, mas acho que, não sei se o Chico sabe de alguma coisa, mas eu desconheço qualquer uso mesmo, assim, nesse sentido comercial. Não. Claro, a gente poderia ter aí, engarrafar uma água polar e ter um preço, um valor agregado extremamente alto, né? A gente poderia pensar nisso, tá? Mas, de fato, é muito mais rápido, eficiente a gente administrar melhor o nosso recurso hídrico. Então, as nossas políticas públicas de bacia hidrográfica, por exemplo, proteção de mananciais, etc., é muito mais fácil, é muito mais rentoso, inclusive do ponto de vista do recurso e do ambiente, né? Pensar por esse viés, né? Nós temos alternativas ainda, né, muito boas, se executadas nos padrões que tecnicamente a gente já domina. Professores, eu queria muito agradecer, então, a presença de vocês terem topado vir conversar com a gente. Tenho certeza que foi uma manhã, enfim, de muito aprendizado para todo mundo que participou. Então, professor Luiz, professor Francisco, muitíssimo obrigada. Enfim, obrigada a todo mundo que acompanhou. Na semana que vem a gente tem o nosso terceiro encontro e daí a gente vai tratar do Ártico, né? Enfim, outros desafios e algumas semelhanças. Então é isso. Queria agradecer ao pessoal do CISAD que fez a transmissão para o YouTube e do Gerima que organizou. Tá bom? Obrigada. Muito